Olá, boa noite a todos e todas, boa noite professora, boa noite colegas. Mais uma vez estou aqui para apresentar sobre a nossa temática. Desse modo, para finalizar o nosso trabalho e entregar o produto final. A parte escrita já foi entregue e agora finalizando com a nossa apresentação. Satisfação poder falar de uma temática tão importante, tão complexa e tão polêmica, por que não? Que é o ativismo judicial. E tudo aquilo que é polêmico nos atrai por ser algo que permite várias perspectivas, vários direcionamentos e dessa forma o conhecimento se expande e permite que a gente não fique engessado sobre determinados temas e assuntos. Dito isso, o porquê a temática ativismo judicial nos causou interesse. É notório que ao longo do tempo, sobretudo recentemente, o judiciário tem sido protagonista no sentido de ser um ator principal naquilo que se pode evidenciar da defesa dos direitos e garantias, principalmente daqueles grupos minoritários que até então eram excluídos e esquecidos não apenas por aquele poder, mas pelos outros poderes também. Então, o ativismo judicial se deu e acontece, sobretudo por conta disso, desse direcionamento, dessa percepção e dessa sensibilidade para abarcar, para favorecer aqueles e aquelas que até então não estavam no rol daqueles que poderiam ter seus direitos e garantias atendidos. Sobretudo, a partir da Constituição de 1988, o ativismo começou a ser incorporado de fato e de direito na nossa Constituição. A partir da nossa Constituição cidadã, incorporou a defesa das minorias, a incorporação dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, que rege, em princípio, e engloba as atitudes, os comportamentos considerados ativistas. Então, o judiciário se tornou protagonista nesse sentido, no sentido de garantir a defesa e permitir também que aqueles grupos não ficassem à mercê de todo tipo de preconceito. Sendo assim, decisões consideradas ativistas, a exemplo da criminalização da homofobia, em que o STF votou favorável para aqueles que cometessem crime contra homossexuais sofressem as reprimendas legais. Então, o legislativo foi considerado omisso, pois não acompanhou essa evolução, esse novo paradigma e essa nova necessidade, e, portanto, o STF, percebendo e notando essa omissão e essa indiferença que se deu ao longo do tempo, votou favorável à criminalização da homofobia. Um outro exemplo de ativismo pode ser considerado a questão da progressão de regime para os crimes hediondos, ou seja, o Legislativo há pouco tempo votou contrário a essa progressão. O STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, entretanto, votou favorável, visto que todos, independente dos crimes cometidos, tinham direito a uma vida digna e a vivenciarem, mesmo presos, a dignidade da pessoa humana fosse priorizada e considerada. Então, os direitos humanos, mais uma vez, fazendo valer nas decisões ativistas tomadas pelo Judiciário. Há que se levar em consideração, entretanto, que há alguns grupos que votam contrário e que pensam de forma divergente com relação à questão ativista, que seriam aqueles que emitem crítica no sentido de que o ativismo, as decisões tomadas pelo Judiciário, têm sido exacerbadas, têm torcido através de ascendência e se sobrepor a outros poderes.
ou seja, aquilo que Montesquieu falou das divisões dos poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário, ou seja, esses três poderes em harmonia, porém com suas diferenças, com suas idiosincrasias. Então, nesse sentido, a autora Georgia Lage faz uma crítica muito ferrenha a essa postura ativista do judiciário. Ela evidencia: onde estaria, pois, a sua legitimidade para proscrever decisões que desempenham mandato popular, que foram escolhidos pelo povo? Então a autora Georgia evidencia justamente o fato de que o judiciário tem adentrado, invadido o poder legislativo, nesse caso da citação evidenciada, justamente porque aquelas pessoas que fazem parte do legislativo foram eleitas pelo povo e, de fato, como a gente bem sabe, o legislativo é quem cria as leis e quem permite que essas discussões e esse apelo, essa pressão, essas demandas populares sejam votadas a partir daquele poder. Então, percebe-se que muitas vezes, dentre algumas críticas, evidencia justamente isso: o fato do judiciário adentrar de forma extremamente desrespeitosa, como alguns juristas definem, um outro poder e sair daquilo que é a sua função. Então, com os pontos considerados relevantes e positivos, e há também os pontos críticos, as críticas que são feitas em virtude desse ativismo. Nossa intenção, no entanto, não é tomar partido, não é definir de que lado estamos, se somos contra ou a favor do ativismo. Longe disso. Nós, na verdade, viemos trazer essa reflexão no sentido de conhecer, no sentido de aprofundar e conhecer todas as nuances, as peculiaridades, as vicissitudes que englobam, que embarcam nessa temática que é o ativismo. Isto dito, percebe-se que nosso trabalho foi adentrando essas esferas e conhecendo, como disse, todas as perspectivas que dizem respeito ao ativismo. Findada essa parte, o colega Cauê vai dar seguimento. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à fala do nosso colega Leo e fazer as considerações finais do que foi falado. Bom, nós podemos observar que o ativismo judicial e a judicialização estão ligados diretamente. O que ocorre? Ocorre que, muitas vezes, o judiciário é provocado para decidir sobre matérias que não são de sua competência, ou seja, acaba usurpando a competência de outro poder. Nesse caso, vamos dar o exemplo de crime de homofobia, como foi citado anteriormente pelo nosso colega Galileu. Bom, nesse caso específico, a sua face positiva e negativa. A face positiva, podemos citar que é um grupo minoritário que sofreu muito preconceito e todo esse preconceito foi reconhecido como crime. Isso é uma face muito positiva, pois todo ser humano ele possui direitos e tem direitos e deve ter direitos. Face negativa é porque, independente da decisão, do ativismo, ele sempre vai ser reconhecido como algo ruim. Por quê? Porque vai ser a usurpação da competência de outro poder. Nesse caso aí, a competência do poder legislativo. Bom, podemos agradecer a todos os nossos colegas pela atenção. E desejar uma boa noite a todos. Muito obrigado.